Vamos meditar na palavra de Deus neste momento, nesta oportunidade que é nos concedida. Antes que avançamos, meditando na palavra neste último tópico, meditar ainda no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Não vou ler para que a gente ganhe tempo, mas conforme está revelado na palavra de Deus, Jesus, ele deu exemplo que não precisa nem de menos nem de mais, só conforme Jesus deu exemplo para a gente seguir, já é o suficiente. Ao contrário, não é para ser aceito. O que Jesus fez é suficiente para mim e você fazer e agradar a Deus. Não precisa ser rico e se fazer que é pobre para ser humilde, porque isso é antibíblico. Jesus não fez isso. Jesus, ele não tinha duas personalidades. Ele tinha a natureza espiritual e a natureza humana, mas 100% Deus. 100% Deus. Caçaram de todas as formas um motivo, um ponto de falha na vida de Jesus e nunca encontraram. Jesus deu exemplo em tudo. Ele foi tentado e deu exemplo para que a gente seguisse-lo da mesma forma. Ele é o centro. Ele é o centro. E aqui a palavra de Deus está dizendo que tem uns que sem ter nada se faz rico e outros tendo riqueza se faz pobre. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade que Jesus, sendo ele rico, porque ele é o Criador. Ele é o Criador falando espiritualmente, porque ele é Deus espiritualmente falando. Quando Deus foi criar o homem, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus estava lá. Ele é a sabedoria. Falando espiritualmente, ele é Deus. Então, Deus se humanizou no corpo humano e deu exemplo em tudo. A sua glória se manifestou entre os homens. Por isso que ele assume essas duas naturezas, a espiritual e a humana, se humanizando no corpo humano, de carne e osso. Aqui a gente vê uns querem ser rico sem ser, outros querem ser pobre sendo rico. Jesus não deu exemplo desta forma. E eu quero lhe dizer que Jesus foi decidido em tudo. Ele não ficou em nada para que ele não mostrasse como se deve ser feito. Uma das coisas que a Bíblia mostra claro que Jesus, sendo ele dono da prata e do ouro, ele nunca foi do ponto de vista de Jesus de centralizar, estar sempre no meio dos ricos. Não, Senhor. Jesus, ele viveu a sua trajetória na terra sempre fazendo questão de estar entre os pobres, porque é pobre que necessita, é pobre que tem necessidade. Quando a gente fala isso, alguém pode dizer ou pensar que é porque a gente não aceita quem é rico. Não, não é isso, é porque é a Bíblia que ensina. E quem aprende com a Bíblia aprende certo. Quem aprende com o Espírito Santo aprende certo. Tem muita gente contrariado e contrariando os outros porque aprende errado, não aprendeu com o Espírito Santo. Ou então com outra pessoa que aprendeu do Espírito Santo.
Por que Jesus nunca fez questão de estar no meio dos ricos? Porque rico não expressa necessidade, ainda que ele tenha uma tamanha necessidade que todos têm necessidade de Deus. Mas o rico, por ser rico, ele não reconhece isso. Claro, nem todos. Tem muitos ricos, pessoas ricas que são homens de Deus, são servos de Deus, né? A gente sabe disso. Mas a expressão de riqueza é que o rico tem. O rico tem. Observe no versículo de Provérbio, do mesmo capítulo, no versículo 8, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Tu já viu algum sequestrador sequestrar um pobre? Quem quer estar a um lado de um pobre? Quem quer andar com pobre? Agora vem umas pessoas que eu vou dizer sem nenhum receio, vem alguns pobres alguns pobres miseráveis que só faz questão de estar no meio dos ricos. Sendo ele pobre, despreza até aquele que está está no mesmo nível, faz questão de até bajular. Ora, se o rico, certos ricos não quer saber de Deus, vai querer saber de pobre, deixa de ser despercebido, desligado, sem direção da palavra. Deus ama a todos, mas Deus tem um cuidado especial com quem tem necessidade. Eu não vejo a Bíblia dizendo que Deus tem necessidade com quem não reconhece. Até porque humildade é reconhecer a grandeza de Deus e referenciar a sua palavra. Quem diz que é humilde e não referencia a palavra de Deus não tem nada de humildade, é fantasia, é aparência. Mas tem pobre que nem isso reconhece. Nem isso reconhece. É claro que ele não está falando especificamente porque é pobre. Porque eu já disse em outra reflexão, tem muito pobre que vai sofrer o castigo eterno. Porque é duro, se endurece. Não é só porque é pobre, é a necessidade que expressa. E Deus sendo rico, ele não é ninguém. Deus não é servido de ninguém, ele serve porque ele tem de sobra, Deus tem infinitamente. Não chega ao fim o bom depósito de Deus para suprir todas as necessidades da humanidade. Mas tem pobre que nem isso reconhece. É pobre e é miserável. Só espera nesse mundo, quer tirar vantagem de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, porque o rico ele é preso pelo que ele tem. O Deus dele é o dinheiro, ele se espelha no dinheiro. Por isso que aqui no 8 diz que ele tem como pagar um resgate. Até porque você vê que os sequestradores, quando sequestra, né, uma pessoa que tem riqueza, eles já lançam em rosto o valor daquele resgate daquela pessoa. Mas o que a pessoa vai querer de um pobre? Mas Deus que é Deus, ele tem um cuidado especial quando expressa necessidade. Até porque o homem rico viveu o tempo todo, quando partiu, ele foi para um lugar diferente. E ele questionou e foi dito a ele: Lázaro lá na terra só sofresse, mas tu desfrutasse do teu galardão lá na terra. O rico sem Deus, sem reconhecer, ele já tem o seu galardão aqui embaixo. Mas aí é rico e se faz de pobre, que é para ser humilde. Vá se converter a Jesus, porque Deus não aceita injustiça e nem aparência. Deus não aceita essas coisas. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ponto final. Que Deus nos ajude. Até a próxima, em nome de Jesus.